Olá, boa noite. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. Os olhos de alguns dos líderes mais importantes do mundo estão voltados para ele. O homem que ocupa o centro do Roda Viva de hoje carrega a responsabilidade de articular respostas e soluções a um grave problema que ameaça não só a nossa biodiversidade, mas também a nossa economia. Eu me refiro à escalada de queimadas na Amazônia que lançou o governo Bolsonaro no centro de um furacão diplomático com ares de crise internacional. Após promover uma série de mudanças em órgãos de fiscalização ambiental e, segundo muitas pessoas, incentivar o desmatamento, o presidente prometeu tolerância zero com o desmate ilegal. Para explicar a política ambiental do governo, analisar a situação da Amazônia e dizer quais medidas serão de fato tomadas para combater a devastação da floresta, o Roda Viva convidou hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Formado em Direito pela Universidade Mackenzie, com especialização pela Fundação Getúlio Vargas, também estudou nas universidades de Coimbra e Lisboa. Foi secretário particular do governador do estado de São Paulo entre 2013 e 2014 e secretário do Meio Ambiente do estado entre 2016 e 2017 na gestão de Geraldo Alckmin. No Ministério do Meio Ambiente, tem travado inúmeros debates relacionados com o conflito entre a preservação dos recursos naturais, o papel do agronegócio e da mineração em áreas florestais. Para conversar com o ministro Ricardo Salles, nós convidamos Ana Carolina Amaral. Ela é repórter de Meio Ambiente da Folha de São Paulo e autora do blog Ambiência. Daniela Chiaretti, repórter especial do Valor Econômico. Giovana Girardi, ela é repórter de ambiente do jornal O Estado de São Paulo. Bruno Bletcher, ele é diretor de redação da revista Globo Rural e comentarista da rádio CBN. Daniel Galas, ele é correspondente de economia da BBC para o Brasil e para a América do Sul. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso grande cartunista Paulo Caruso. Ministro, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Roda Viva. Eu preciso reconhecer que no meio de toda essa crise, o senhor ter vindo aqui ao programa conversar ao vivo com 5 jornalistas que cobrem especialmente a área na qual o senhor atua, é uma demonstração de respeito não só à liberdade de imprensa, mas também ao público que está tentando entender um pouquinho a amplitude e o que pode ser feito diante dessa crise na Amazônia. Eu vou começar aqui perguntando para o senhor uma coisa. Conversando com governadores e outras autoridades que estão aí diretamente envolvidas, na crise de queimadas na Amazônia, eu percebo que há uma preocupação muito grande com o fato de estar se cristalizando lá fora a ideia de que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, é um governo institucionalmente leniente com o desmate. Uma série de declarações do senhor e do presidente Bolsonaro são apontadas como fatores que foram determinantes para que essa imagem começasse a se formar lá fora. Eu pergunto ao senhor, dado o tamanho, a proporção que a crise tem agora, cabe um meia-culpa para o governo? Olha, eu realmente acho que nós precisamos colocar essa questão de maneira muito clara. O governo é contra o desmatamento ilegal. Aliás, contra qualquer atividade ilegal praticada por quem quer que seja. Então, nós precisamos, de fato, deixar isso bastante claro, explicitar com todas as palavras. Talvez não tenha sido dito da forma mais explícita até então. Então, se não se disse até agora, dizemos já. O governo é contra atividades ilegais. Agora, é importante, por outro lado, que a gente coloque no seu devida posição o que é a atividade ilegal, o que é a atividade de acordo com a lei, quais são os problemas que decorrem, eventualmente, em certos casos, com atividades que poderiam estar sendo feitas de maneira legal e, por outro lado, são colocadas na ilegalidade. Eu cito um exemplo muito simples, que de acordo com o Código Florestal, que é uma boa norma, há um percentual das propriedades que pode ser utilizado. Em muitos casos, não vou dizer que isso é a maioria, nem que são todos os casos, mas em muitos casos,
há pedidos de supressão de vegetação para a pessoa poder usufruir da sua propriedade e essa autorização para supressão não vem. A pessoa espera 1 ano, espera 2, espera 6 meses, espera um certo tempo e acaba suprimindo a vegetação mesmo sem licença. Então, esse é um caso diferente da criminalidade, daquele que destrói a floresta, daquele que vai para o garimpo ilegal e causa aquele dano todo. Então é preciso ter uma gradação nesse sentido, mas a mensagem clara do governo é: atividades ilegais criminosas devem ser combatidas porque são criminosas, são ilegais e é caso de polícia, inclusive. Perfeito, é porque até então nós vimos várias declarações, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro falando em indústria da multa, uma indústria que funcionaria para retroalimentar uma fiscalização xiita, essa tentativa quase que permanente de alguns setores do governo de tratar como ideologia o trabalho ideologizado, o trabalho de uma parte dos fiscais do IBAMA ou dos pesquisadores do INPE, enfim. O senhor acha que esse episódio consegue colocar uma pedra nesse tipo de disputa ou de debate? Bom, nesse aspecto, assim, as colocações políticas que dizem respeito a posicionamentos políticos e que dizem respeito, inclusive, ao próprio público, que é o receptor da mensagem, são uma coisa. Que há questões de cunho ideológico, há para todos os lados. Isso é inerente a qualquer posicionamento, qualquer pessoa tem a sua ideologia, tem suas posições, então também é compreensível que haja colocações nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Indicar qual é o caminho. O caminho é cumprir a lei sem exageros. Nós temos devido processo legal, contraditório, ampla defesa, um regulamento, uma norma que é o Código Florestal, que é uma boa norma. Nós temos, por outro lado, outros regulamentos aplicáveis também ao tema. Então, preciso muita parcimônia para aplicar a lei e não deixar haver nenhum acesso de parte a parte. Giovana Girardi, por favor. Obrigada, Dani. Boa noite, ministro. Boa noite. Antes da crise das queimadas, como a Daniela comentou, a questão ambiental entrou no foco das críticas ao governo pelo menos um mês antes, quando começou a crise com o INPE. O presidente da República chamou os dados de mentirosos, acusou o diretor do INPE de estar a serviço de uma ONG. E eram dados que indicavam já uma alta do desmatamento. E essas críticas ao governo talvez tenham atingido o seu ápice com as queimadas, mas elas começaram antes. E somente nesse final de semana, o governo veio a público, anunciou coletiva entre os ministros para anunciar uma força-tarefa de combate a esses problemas. Por que se demorou tanto tempo para agir? Bom, uma questão importante ser colocada diz respeito aos dados propriamente dito. O que nunca se negou que há um aumento de desmatamento, vindo de 2012 até agora, com aceleração depois de 2015. Essa é uma discussão, basta ver os números, aí você tem monitoramentos do DETER, tem do Amazon, enfim, tem várias origens. E não se negou isso, que há um contínuo... O presidente falou em mentirosos, Não, né? eu vou esclarecer. Não se negou o aumento do desmatamento. Agora, os percentuais alardeados no mês de junho, quer dizer, no mês de julho, referente a dados de junho de 2019, primeiro se divulgou um percentual de 88%, depois, 2 ou 3 dias depois, um percentual de 278%, e foi esse percentual colocado de maneira peremptória que foi criticado. Por quê? Porque o próprio sistema do DETER diz que o sistema de alertas de desmatamento não se presta a mensurar, do ponto de vista de volume, ele indica onde está acontecendo, etc., mas o próprio sistema do INPE, no seu site, diz que não se presta a mensurar. Ora, se você não pode mensurar, como é que você pode comparar um percentual de um mês, junho de 2019, com junho de 2018? Então, esse é um problema de interpretação do próprio fundamento da informação. Em segundo lugar, nós olhamos todos os alertas que foram imputados ao mês de junho de 2019, são 3.500 alertas de desmatamento. Os 500 maiores alertas, que se referem, salvo engano, a 56% das áreas, eles foram escrutinados, foram olhados e havia uma série de inconsistências nos dados especificamente dos alertas. Isso significa que foi um esforço para dizer que não há desmatamento? De maneira nenhuma. Tampouco para dizer que não está havendo de maneira continuada o aumento do desmatamento. Mas simplesmente para mostrar que os percentuais alardeados, seja de 88, 84, 278, os percentuais da forma como foram divulgados não encontram respaldo fático. Só isso. Foi essa a colocação. Agora, a forma de falar
enfim, retórica, etc., essa é uma outra discussão. Mas o fato é que nós demonstramos, através daquela coletiva que foi feita, que imputar um percentual para comparação mês a mês de junho de 2019, vis-à-vis mês de junho de 2018, não era uma metodologia correta. Foi só isso. Ana, desculpa, quer concluir? Desculpa, Daniela. Claro. Não, mas só para complementar. De todo modo, ministro, se ficou muito tempo questionando se o número era certo ou errado, mas de todo modo, o consolidado do ano, que é o que o INPE também coloca no site deles, é que talvez mês a mês não seja a melhor forma de comparar, mas quando você mostra o consolidado do ano, que são os 12 meses, aí sim você consegue chegar num número muito mais próximo do que a realidade. E esse número indica 50% de alta. O senhor mencionou o Amazon também fala em 15% de alta, são sistemas diferentes. Mas a minha pergunta, ministro, é se passou tanto tempo questionando o número, questionando a metodologia e não se colocou gente em campo para começar a combater esses desmatamentos e talvez ter começado a combater as queimadas antes delas se tornarem tão grandes. Então, minha pergunta é essa, por que se demorou tanto para agir? Então, vamos lá. O combate ao desmatamento. O combate ao desmatamento é feito nas unidades de conservação, como você sabe, terras indígenas, enfim, as áreas de jurisdição federal, pelo IBAMA e pelo ICMBio. E nas demais áreas, todas elas, pelas autoridades estaduais. Nós tivemos, durante todo esse ano, muita dificuldade em ter respaldo para os grupos de fiscalização do IBAMA e do ICMBio em campo, pelas autoridades estaduais, por diversas razões, porque também tem dificuldades orçamentárias, porque também são governos recém-impossados, enfim, tem uma série de questões subjacentes a isso e que, de certa forma, explicam o porquê dessa dificuldade. O IBAMA e o ICMBio fizeram as suas operações, mas o fato é que há, sim, uma pressão continuada, como eu tenho dito, de 2012 para cá, olhando o gráfico, sobre a questão do desmatamento, de atividades ilegais e tudo mais. E a defesa que eu tenho feito é de que nós precisamos encontrar, olhar primeiro quais são as causas dessa pressão do desmatamento, para ir atacar as causas. Uma região com 5 milhões de quilômetros quadrados, não há operação de comando e controle, fiscalização, que dê conta de tomar conta disso sozinha. Ela precisa ser feita, tem de ser feita, mas isso sozinho não vai resolver o problema do desmatamento. Nós precisamos encontrar quais são as origens dessa pressão sobre o desmatamento, do desmatamento, sobre a floresta e tentar atacar as origens desse problema. Ana, agora sim, boa noite. Boa noite, ministro. Eu quero voltar nessa questão, mas eu gostaria de começar perguntando sobre as decisões administrativas que o senhor tem tomado nesses 8 meses. O senhor volta aqui com uma retórica muito parecida com a que o senhor tinha já no início, em janeiro, no início da sua gestão. Mas de lá para cá, nesses 8 meses, aconteceram uma série de decisões, exoneração de uma vez só de 21 dos 27 superintendentes do IBAMA. Parece que só 8 desses cargos foram preenchidos até agora. Um decreto em março, assinado por Bolsonaro, contingenciou as verbas que iam para o IBAMA e que iam para o combate ao fogo, 24% das verbas de fiscalização e 38% das verbas de combate ao fogo. Mesmo com esse contingenciamento, em maio, o senhor fez aquela proposta de mudança no Fundo Amazônia, que termina agora por ameaçar a continuidade do fundo, o que diretamente afetaria as operações de fiscalização do IBAMA, que dependem das verbas do Fundo Amazônia. E mais para frente, em junho e julho, passou a rebater os dados do INPE, em vez de usar esses dados para ir para a operação de fiscalização, porque o sistema do DETER é feito para isso, né? É feito para orientar a operação de fiscalização do IBAMA. E, além de tudo isso, teve 2 operações do IBAMA que foram, uma delas o presidente Bolsonaro desautorizou e uma segunda o IBAMA ficou acuado, teve um caminhão queimado e 2 semanas depois o senhor foi na região e visitou os madeireiros. Eu queria saber se com tudo isso o senhor atribui alguma parcela de responsabilidade pelas queimadas que acontecem agora à sua gestão e às suas decisões. Bom, você citou vários casos. Eu vou tentar lembrar de todos eles para ir respondendo um a um. É que é a mesma linha, né? Eu vou pegar o último de trás para frente. Espigão do Oeste. O caminhão que abastecia o helicóptero, o caminhão que faz o abastecimento do helicóptero do IBAMA, foi cercado num distrito da cidade de Espigão do Oeste e colocaram fogo no caminhão do IBAMA, que transportava o combustível do helicóptero. Tá? Esse é o fato. O que aconteceu logo em seguida? O sistema do SISDOF, que é o sistema de rastreamento de madeira, para todas as cidades de Espigão do Oeste, foi suspenso. Foi suspenso para fazer uma verificação sobre o pátio, sobre o acervo de madeira que estava naquelas serrarias. Uma cidade
não sei se o número exato é 6 mil, mas uma cidade com cerca de 6 mil habitantes, que vive exclusivamente da indústria madeireira, cercada em volta de terras indígenas, Roosevelt, Zoró e 7 de setembro. Ou seja, é uma cidade que está no meio do problema da madeira ilegal, por outro lado do manejo florestal, enfim, essa situação da madeira. Quando você trava um sistema florestal para todas as madeireiras da cidade e deixa a madeireira 30 dias sem poder operar, o que acontece com os moradores daquela cidade que vive exclusivamente da indústria madeireira? Primeiro, demissões, problema social enorme, uma tensão crescente. O que nós fizemos? O diretor de fiscalização do IBAMA e eu. Fomos com os fiscais do IBAMA, eu não fui visitar madeireiro. Essa foi uma colocação equivocada. Eu fui lá conversar com eles e, ao mesmo tempo, acompanhado dos fiscais do IBAMA. Aliás, tem imagens disso, o governador estava junto. Nós fizemos uma vistoria nos pátios dessas empresas, saímos apreendendo as madeiras que não tinham documentação e, por outro lado, a resposta correta do Estado é aqueles que tiverem documentação, tiverem fundamento, tiverem notas fiscais, faz, ou no todo ou em parte, faz o chamado ajuste de pátio, libera aqueles que tiverem ok, apreende a madeira que não tiver ok e dá andamento na atividade. Então, veja que eu não fui me confraternizar com o madeireiro, ao contrário da notícia que foi divulgada. O senhor fez um discurso ali para eles, falou que eles são pessoas de bem, que trabalham no país. Você não acha que isso ajuda a confundir entre crime e produtor? São pessoas, pais de família, enfim, pessoas que empregam, que geram renda. Você vai me dizer que tem atividade ilegal ali? Certamente, tanto que foram madeiras apreendidas. Mas você chamar a pessoa que trabalha na indústria madeireira, ou não poder chamar essas pessoas de bem, não me parece adequado. Mas você não acha que isso ajuda a criar essa confusão que a gente cria agora e que o agronegócio está tentando se defender, falando, olha, não é o setor do agronegócio responsável por essas queimadas, isso é atividade grileira, isso é uma atividade criminosa, quer dizer, contamina o setor. Não, eu não estou dizendo que não haja necessidade de ajustes da forma de falar ou da retórica. Tanto que nós estamos aqui rediscutindo isso e talvez nesse momento fazendo um primeiro grande balanço do que nós recebemos nesses primeiros 8 meses de governo. Mas nesse balanço o senhor reconhece responsabilidade pelas suas decisões? Mas quais responsabilidades? Eu não fui lá liberar nenhuma atividade. Eu não fui lá liberar nenhuma atividade ilegal. Não incentivei nada de ilegal. Agora, acho que é absolutamente compreensível e desejável que numa situação tensa como essa que eu descrevi agora, coloque-se as coisas no seu bom termo, conversa, tenta agregar, explicar para as pessoas, explicar, por outro lado, fazer com que os fiscais também tenham, ou dentro do possível, tenham uma boa relação com aquele pessoal que trabalha no setor madeireiro, porque se você não conciliar os dois setores, a fiscalização com a produção, só tem uma alternativa, tirar todos os moradores de Espigão do Oeste, 6 mil pessoas, ou seja lá qual for o número de pessoas que vivem lá, tirá-los de lá e dizer, olha, aqui vocês não podem ficar mais porque a atividade madeireira, de manejo florestal, é intrinsecamente ilegal. Não me parece que seja a maneira mais adequada de cuidar desse assunto. Eu vou pedir licença para a gente volta para esse assunto daqui a pouquinho, mas eu vou passar a palavra para o Bruno. Eu vou retomar um pouco o que a Ana estava falando. Vamos pegar, o governo cortou o orçamento do IBAMA em 24%. Tudo bem? Deixa eu só responder aos poucos, senão eu não consigo. Eu queria fazer cortou o orçamento do IBAMA em 24%, cortou tudo bem, o governo está na penúria. De todo o governo. O governo está na penúria, tudo bem. Agora, o presidente declarou várias vezes que o IBAMA está dentro da indústria das multas, né? Isso é claro. As multas ambientais esse ano caíram 30% de janeiro até agora, enquanto as queimadas cresceram 82%, segundo os números do INPE, né? As multas sobre crimes ambientais contra a flora nos 9 estados da Amazônia Legal caíram mais de 40%. O governo na verdade, ignorou os alertas do INPE. Ignorou todos os alertas do INPE sobre desmatamentos. Até o chefe do INPE foi exonerado, o diretor do INPE foi exonerado pelo presidente. Dispensou recursos do Fundo Amazônia, que são importantes agora, né? Que seria importante agora, inclusive, para fazer a proteção da floresta. E atacou as ONGs que trabalham lá. O senhor não acha que houve um apagão ambiental? Vamos lá.
Vou tentar fatiar sua colocação, porque até para eu lembrar das questões, uma de cada vez. Com relação ao orçamento, todo o governo foi afetado por cortes orçamentários que decorrem de um problema econômico, de desequilíbrio, de má gestão, de corrupção, seja lá qual for o motivo, decorre do que nós, governo como um todo, herdamos de gestões passadas. O governo chegou assim para o presidente Bolsonaro e, consequentemente, teve que fazer um ajuste, até pela lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, enfim, para manter justamente uma agenda de austeridade. O Ministério do Meio Ambiente, em especial, não foi sequer do grupo de ministérios que sofreu mais com os cortes. O que nós procuramos fazer? Nós só tivemos contingenciamento na primeira leva de contingenciamento. Nas duas subsequentes, que atingiram todos os demais ministérios, nós fomos poupados pelo presidente Bolsonaro. E não saiu nenhuma notícia em lugar nenhum dizendo que todos os ministérios sofrem cortes, exceto o Ministério do Meio Ambiente e da Saúde, porque a saúde tem verba vinculada, então não pode cortar. Nós fomos poupados nos dois cortes subsequentes. E qual foi o compromisso que nós tivemos com o ministro Paulo Guedes, de uma certa forma, para compensar isso? Foi tentar endereçar as despesas, a redução, os cortes, etc., em atividade meio, tentando poupar atividade fim. Então, esse tem sido, na verdade, o esforço nosso, no sentido de manter, evidentemente, o esforço de economia, mas destinar essa economia, ou fazer essa economia com atividade meio, não atividade fim. Então, essa questão... Queda das multas. Então, essa questão das multas. O que acontece? Nós temos um volume de multas histórico, e daí vem a consideração, talvez, da história da indústria das multas e tudo mais. O percentual de resultado das multas que chegam ao final é muito pequeno, o que significa dizer que um volume de multas elevado não é necessariamente sinônimo ou termômetro de atuação eficiente. Tem um processo administrativo que, em certos casos, o relatório da CGU menciona isso, processos administrativos que chegam a durar 7 anos. Depois a pessoa entra na justiça e contesta, ou seja, isso veio mudando ao longo dos anos, mas o percentual, o resultado é baixo. O que precisa ter? Talvez mais critério em ter autos de infração e coisas bem formatadas, construídos os autos, para que eles não caiam, seja na esfera administrativa ou eventualmente na judicial. Para isso, inclusive, quando se alterou o decreto de conversão de multas, que foi feito, salvo engano, em março desse ano, introduziu-se o conceito, que já é bem sucedido em São Paulo, de conciliação ambiental. Como isso foi chamado? Não, estão dando um perdão. Não está dando perdão nenhum, ao contrário. A conciliação ambiental, a conciliação, né, de maneira geral, ela é um princípio prestigiado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Judiciário, por todos os órgãos públicos, no sentido de dar celeridade ao processo administrativo. Mas no mesmo período aumentou o desmatamento e as queimadas. Então, vamos lá, eu vou chegar lá. Então, só explicando a questão dos processos administrativos, quando você introduz, o que já é bem feito, com sucesso em São Paulo, quando você introduz esse sistema da conciliação, dá oportunidade para que o autuado, eventualmente, confesse que de fato praticou, pague ou parcele o seu débito, adote as medidas de reparação ambiental, ou seja, dá efetividade ao processo sancionatório. Em certos casos pode haver, inclusive, uma mudança parcial do auto de infração, reconhecimento de que o enquadramento legal não está correto, enfim. Então, isso só para dizer que a questão do número, quantidade absoluta de autos de infração, não é por si só um termômetro de eficiência ou de qualidade do processo sancionatório ou fiscalizatório ambiental. Com relação às queimadas, o aumento do índice de queimadas e o aumento do desmatamento, duas questões diferentes. O desmatamento, como dito há pouco, ele vem de fato aumentando de 2012 para cá e acelerando esse aumento. E como eu disse, ele tem razões, creio eu, estruturais, que diz respeito a essa ausência de desenvolvimento econômico, ausência de opções e até, de certa forma, uma fragilidade da fiscalização, que decorre no nível federal e estadual de questões, inclusive, orçamentárias. O aumento da queimada é outra história. O aumento da queimada, quando a gente olha o gráfico de volume de queimadas ao longo dos últimos 15 anos, a gente vê uma coincidência total entre anos secos e mais quentes, mais queimada. Anos úmidos com mais chuva, menos queimada. 2016, esse é um gráfico que está aí público, só para não ir muito para trás. 2016 tem um volume de queimadas muito parecido com esse que nós estamos vendo em 2019. O percentual, o delta, 2019
comparado com o ano passado, 2018, é porque o ano passado choveu muito, um ano mais úmido, né? Menos queimadas, portanto, esse ano mais seco. É claro que a diferença é muito maior. 2016, mais queimadas, 2017, 2018, mais chuva, portanto, menos queimada, e 2019, mais queimadas. Isso são dois fatores somados, portanto, aumento do desmatamento. O nosso primeiro bloco já praticamente encerrou. Eu acho até que eu vou chamar um intervalo aqui um pouquinho antes, voltar com a Daniela e com o Daniel, que ainda não fizeram perguntas nesse bloco, porque, de fato, a gente acabou se estendendo muito. É um segundinho só. O Roda Viva volta já já com mais entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Roda Viva, apoio Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. Tem gente que acha que é uma loucura abrir uma empresa. E você segue em frente, em busca de algo que você imaginou. Você faz do seu jeito. Quando tudo pode dar errado, é de dentro que vem a força para seguir em frente. Seguir imaginando, fazendo. É isso que faz uma loucura virar um negócio. O seu negócio. Loucura seria não acreditar nisso. Loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta MEI pelo app. Um mundo antigo que, em meio às suas belezas, abre espaço para a vida selvagem. Descubra todos os mistérios da Índia oculta. E no primeiro episódio, Terra de Mudanças. Terça, 15 para as 8 da noite, Planeta Terra. O Carlos Drummond de Andrade fala de uma flor que nasceu na rua e furou o asfalto. A minha convidada do Provocações apostou na educação para furar o ódio, levando esperança às crianças que atende na Casa do Zezinho. Tia Dag, a minha florzinha ardida, amanhã, 10h15 da noite, aqui na TV Cultura. Quando eu quero comprar remédio, eu acesso direto a ultrafarma.com. A ultrafarma.com é a maior farmácia online do Brasil. Você precisa ver quanto eu economizei só nessa compra aqui. Pronto, viu como é fácil? Agora é só esperar. Já chegou? Mas é você que vem entregar as compras, rapaz. Moacir Franco, você esqueceu que você me convidou pra almoçar, cara? É mesmo. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Quarta, 11h15 da noite. Opinião Nacional. O Brasil passa na tela da cultura. Tem novidade chegando. Mais participação do público. Mais reportagens. Mais interatividade. E mais tempo para papear. Em setembro. Nós estamos de volta com o segundo bloco do Roda Viva com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu vou passar a palavra direto para minha colega Daniela, por favor. Boa noite. Boa noite, ministro. Obrigada, Dani. Boa noite. Ministro, uma pergunta rápida, curta aqui. Qual que é a lógica de suspender, algumas pessoas dizem sabotar o Fundo Amazônia e depois ficar pedindo ajuda para combater os incêndios e os focos? Vamos lá. Nós não sabotamos o Fundo Amazônia. O que aconteceu, e esse é um bom assunto para deixar isso, você fez uma pergunta muito oportuna. Quando iniciou o governo, nós fomos ao BNDES entender como é que funcionava o mecanismo de receber doações, escolha de projetos, acompanhamento desses projetos e mensuração de resultado. E nós verificamos, na primeira visita que fizemos lá,
que vários mecanismos do Fundo Amazônia, no nosso entender, não tinham uma sistemática de escolha, de acompanhamento e de mensuração de resultados alinhados com aquilo que nós entendíamos que era a forma mais adequada de fazer. Fizemos uma análise de um volume bastante significativo dos 103 contratos do Fundo Amazônia, que foram remetidos para o Ministério do Meio Ambiente a partir de um pedido formulado por nós à CGU. A CGU fez o pedido formal ao BNDES e o BNDES nos repassou os contratos, anexos e tudo mais. Nós fizemos isso em 4 etapas, 4 tranches. Já na primeira tranche, nós identificamos uma série de pontos que entendemos que eram frágeis, que não tinham, não tinham a melhor governança. Fizemos uma segunda reunião já novamente no BNDES, reunião essa com o então presidente Levi, ministro Santos Cruz, 2 funcionários da CGU, 4 funcionários do Ministério do Meio Ambiente e vários funcionários do BNDES. E ali conversamos abertamente sobre esses pontos que eu estou me referindo aqui. Fomos conversar com os doadores, Alemanha e Noruega, eu conversei rapidamente com os embaixadores e nós fizemos uma proposta ao BNDES, ao Levi, à altura, olha, vamos encampar aqui algumas ideias para mudar a forma de trabalhar. E nós não conseguimos avançar nesse sentido. Foi muito difícil. Você deve se recordar que eu fiz uma entrevista coletiva, sem citar inclusive casos concretos, mas colocando alguns relatos sobre aquilo que nós tínhamos encontrado, e nós fizemos uma proposta. Qual era a proposta? Transformar o comitê orientador do fundo, que são os 3 grupos, governo federal, governos estaduais e terceiro setor, ONGs, associações, etc., transformar aquilo num conselho consultivo e, por sua vez, criar um grupo executivo com 7 cadeiras. O COFA, que atualmente se reúne semestralmente com o grupo, permaneceria também com reuniões semestrais, e esse grupo executivo, 7 cadeiras, das quais uma pertencendo ao terceiro setor, a exemplo do que tem no COFA, uma outra para os estados da Amazônia, exemplo do que tem no COFA, uma cadeira para o BNDES e as demais para o governo federal. Grupo esse que, na nossa proposta, se reuniria mensalmente com a equipe interna do banco, para acompanhar, seja a seleção, o desempenho e os resultados. Inclusive, para que a gente tivesse a confiança, a determinação de alinhar recursos federais, seja diversos caminhos, com o recurso do Fundo Amazônia. Mas, para isso, o governo tem que ter mais alinhamento com as propostas. Mas, ministro, veja, entendo, mas, olha, o senhor fala tanto de gestão e tudo, né? No meio desse caminho, em junho, veio o decreto, o ministro Onyx, presidente, que diz, aquele famoso decreto dos conselhos, que as pastas tinham que falar quais conselhos ficariam. O Fundo Amazônia tinha o COFA, o conselho, e o comitê o técnico, né? Não teria sido mais lógico manter esses conselhos enquanto se negocia, não parar esse mecanismo, que é um mecanismo de 200 quase projetos, 3 bilhões de reais, e continuar fazendo isso enquanto se negocia? Porque o que o senhor fala das irregularidades, por exemplo, do BNDES, da gestão, né, dos projetos, isso que o senhor está citando agora, os doadores, isso foi em março que o senhor entrou ali com esse pente fino, né, no Fundo Amazônia. Os doadores receberam hoje esse relatório. Nós estamos quase em setembro. Não teria sido mais lógico continuar com os conselhos? A Noruega, por exemplo, suspendeu um aporte de recursos considerável agora, 10 dias atrás, até porque o fundo, tecnicamente, hoje não existe. Não tem nem onde pôr o dinheiro. O senhor foi ver os projetos em loco, por exemplo? Bruno, deixa eu só colocar um pouquinho de ordem, gente, senão assim, a gente precisa ser um pouquinho mais sintético na pergunta e o ministro nas respostas, porque o Daniel ainda não falou e depois a gente abre a roda para girar, senão ele não fala nunca. Por favor, ministro, a resposta. Então, vamos lá. Talvez tivesse sido mais adequado a gente ter esse processo mais célere. Por outro lado, nós estamos falando de várias partes participando dessa discussão. O Ministério, o próprio BNDES, lembrando que nesse interregno trocou o presidente do BNDES, as 2 embaixadas, os 2 embaixadores. Nesse meio tempo também esteve aqui no Brasil o ministro da Economia da Alemanha, o Gerd Müller, que se reuniu comigo. Eu expliquei a ele todos, mostrei o relatório, mostrei os apontamentos. Ou seja, esse foi um processo que veio até agora, nós tentando mostrar que não queríamos mudar nada que fosse comprometedor, mas que
eram mudanças para nós entendidas como importantes, continuam sendo medidas entendidas como importantes. E nesse sentido, conversei com os embaixadores, nós fizemos várias reuniões nesse sentido, várias. Hoje, inclusive, recebi mensagem de duas pessoas desse grupo, dizendo, olha, obrigado, está aqui o relatório, etc. Mas o marco das mudanças, as questões mais importantes, que são esses conceitos que eu me referi há pouco, já tinham sido apresentados já faz tempo. Então, sem querer aqui atribuir responsabilidades de parte a parte, reconhecendo que talvez tivesse sido melhor acelerar a solução para isso, mas foi o time que foi possível. Me parece que é um assunto que está bastante adiantado, há a possibilidade de uma solução de consenso muito em breve. E sendo retomado, e nós retomaremos assim que haja o consenso, passa a fruir novamente os recursos num modelo que eu entendo que é necessário, de uma escolha mais aprimorada, com critérios regionais, sinergia dos projetos, acompanhamento de resultado, enfim. Finalmente, Daniel Galo. Ministro, muito obrigado por conversar conosco. Queria perguntar um pouco sobre as declarações do presidente da República recentes a respeito das queimadas do INPE. Ele falou na questão do INPE, mandei ver quem está à frente do INPE. Até parece que está a serviço de alguma ONG, o que é muito comum. Palavras dele. E daí, semana passada, ele falou, quando se perguntou sobre o motivo das queimadas, né? Pode ser fazendeiro, pode, todo mundo é suspeito, mas a maior suspeita vem de ONGs. E ele disse que tem um indício fortíssimo de participação das ONGs nas queimadas. Queria que o senhor falasse para a gente qual que é o papel das ONGs nas queimadas, se o senhor concorda com essas declarações do presidente. O presidente, acho que ontem, assinou, anteontem, um despacho determinando à Polícia Federal que investigue aquela história do Dia do Fogo, aquela corrente de WhatsApp que teria circulado com estímulo e combinação para colocar fogo no mesmo dia, que é uma barbaridade, um crime, né? Sobretudo nesse momento seco em que o fogo prolifera facilmente, etc. Então o presidente determinou que se investigue, sem assumir de antemão que pode ser o caminho A, B ou C. Aliás, a matéria que foi, vamos dizer assim, o estopim, o motivo principal para que a gente desse andamento a isso foi a matéria que nos chegou colocada pela própria o Globo Rural, em que descreve uma série de fatos, cita inclusive nomes, etc. O que a gente precisa entender? Chegam informações, sugestões ou insinuações, enfim, de todos os lados. Eu só queria fazer uma ponderação, por favor. Que dia foi o Dia do Fogo? 10 de agosto. 10. Tudo bem, é porque foi anteontem, né? E a gente tem a notícia de que as queimadas começaram em série por meio dessa concertação desde o dia 10. Mas o IBAMA recebeu isso 3 dias antes. Só uma diferenciação. Uma coisa é as queimadas terem se iniciado. Outra coisa é a colocação da hipótese disso ter sido uma atividade concertada. Me parece que desde o início, ministro, quando o jornal Novo Progresso, é esse o nome do veículo regional que noticiou, me parece que desde o início eles retrataram o Dia do Fogo como uma combinação, né, de agricultores, de produtores locais, para mostrar que estavam dispostos a trabalhar, atendendo a um chamado do presidente. Foi assim que o jornal registrou e desde então tem sido registrado dessa forma. E tem um ofício do Ministério Público Federal ao IBAMA, 3 dias antes do Dia do Fogo, alertando para o Dia do Fogo. E tem uma medida do próprio IBAMA, a Polícia Estadual e também à Força Nacional, informando que havia essa possibilidade para que tomasse alguma medida preventiva. O fato é que em sendo verdade, vamos admitir que seja verdade que houve essa concertação, essa atitude criminosa. Isso é um caso de polícia. Mas o IBAMA já pede a presença da Força Nacional e na nota que eles encaminham de resposta ao Ministério Público, eles falam, não tivemos resposta. Pois é. O senhor foi informado? O IBAMA pediu a Força Nacional e a Força Nacional não foi. Então, quer dizer, o governo também não está bem articulando, né? Não, por isso. Mas o que eu quero, com essa resposta que eu dei, é o seguinte, o IBAMA, o diretor de fiscalização, enfim, a equipe nossa, tem tomado as medidas que estão ao alcance e que são possíveis de serem implementadas. Várias, como eu disse no começo do programa, várias tentativas nossas de atuar nos estados, sempre, aliás, historicamente, eram em parceria com as forças estaduais e na medida em que os estados, por várias razões, e inclusive a questão orçamentária e governos novos que assumiram, enfim, tem N possibilidades ou hipóteses a serem consideradas. Mas o fato é que, havendo
alinhamento com os estados, dá para fazer melhor trabalho. Não havendo alinhamento com os estados, isso fica mais prejudicado, como o caso relatado pelo Blanc. Mas o governo sabia do dia do fogo, por exemplo, foi alertado 3 dias antes. O IBAMA foi alertado 3 dias antes. Mas o alertado, eu estou lendo a notícia como ela veio. O alertado é uma informação que foi reportada ao órgão federal e o órgão federal tomou as atitudes. Agora, uma coisa é você tomar as atitudes de comunicar às autoridades policiais. Agora, como é que você faz numa situação em que há um relato de um possível fato, se foi 3 dias antes, era um possível fato. Como é que faz para controlar isso em caráter preventivo? Fazendo o que o IBAMA fez, comunicando às autoridades para que ficassem atentos e o próprio IBAMA, por outro lado, atento também. Ou mandando a Polícia Federal para lá, né? Não, mas foi feita essa comunicação. Não, ou o próprio IBAMA. O IBAMA tem poder de polícia. Por que o GEF não foi acionado? Por que a Diretoria de Proteção Ambiental não ativou a tropa de elite do IBAMA? Porque o pessoal do IBAMA saiu de lá. Deixa eu deixar o ministro responder, por favor. Desculpe. Quantas pessoas tem no GEF, no Brasil inteiro? Me responda. 13. 13 pessoas. Correta, Giovana. Tem 13 pessoas, dos quais uma no Mato Grosso, os demais nos outros estados de Sul, Sudeste, etc. Então, quando alguém fala do GEF, eu vi essa notícia circulando, ou alguém deu uma declaração dizendo o GEF nunca foi... Parece que o GEF é um grande corpo de elite, que são 50 homens, tipo Força Nacional, que chega em algum lugar e faz o trabalho dissuasório. Não é assim. Inclusive, esses funcionários que compõem o GEF trabalham na força ordinária de fiscalização do IBAMA. Então, ou seja, eles estão trabalhando. Eles podem não ter sido usados nesse episódio ou nos outros episódios enquanto GEF, mas continuam trabalhando enquanto fiscais. Então, assim, essa é uma realidade. E, de novo, como a gente Mas o senhor tem feito alguma medida para fortalecer essas equipes do IBAMA, do GEF? Porque essa denúncia de que o senhor recebeu o Ministério fragilizado, precarizado, com equipamentos, agências precarizadas, o senhor falou isso em janeiro. O que você fez de lá para cá? Mas de lá para cá a situação econômica só se deteriorou. Como é que nós vamos reforçar? Mas tem previsão de contratar satélite por 5 milhões. Ana, por favor. Desculpa, vamos lá, vamos seguir em frente. Vou passar aqui para a Giovana, que ela também quer falar do GEF. O GEF, o Grupo Especializado de Fiscalização do IBAMA. Ministro, o que eu apurei hoje, a gente até publicou uma matéria no Estadão, é que o GEF nunca foi acionado esse ano. Ele, de fato, não é um grupo tão grande como o senhor está mencionando, são só 13 pessoas, mas é a tropa de elite do IBAMA. São as pessoas mais bem treinadas, mais especializadas, que atuam com inteligência e com operações de campo que eles chegam de modo muito preciso, cirúrgico, e desmantelam uma operação ilegal. Então, e o que eu apurei também é que só para esse ano, só para esse primeiro semestre deste ano, estavam previstas 5 operações do GEF. E nenhuma foi implementada, eles não foram acionados, eles foram solicitados, chegou a ser solicitada a ajuda deles e a diretoria responsável pela área no IBAMA não autorizou. Então, assim, é um grupo que eles chegam a ser chamados de os Rambos do IBAMA e eles não foram a campo, quando estamos com alta no desmatamento e alta nas queimadas. Por que não? Então, eu não trato diretamente de operações de fiscalização. O que eu posso te dizer, sem erro, é que não havia nenhuma determinação nossa, como de fato não há, para não fazer qualquer operação de fiscalização ou atenuar o rigor da lei. Não há nenhuma determinação nesse sentido. Nós não mudamos nenhum regramento, nenhuma norma, nem nada. Então, o que eu posso lhe dizer é que, da nossa parte, não há nenhuma medida que possa ser imputada nesse sentido. De qualquer forma, nesse exato momento, toda a força, aliás, não é de agora, toda a força que nós temos de fiscalização do IBAMA, na forma, na estratégia determinada pela Diretoria de Fiscalização, que é, por outro lado, ocupada por um excelente policial militar ambiental que veio de São Paulo para Brasília, para o IBAMA, atua, uma pessoa que sabe fazer policiamento, enfim, toda essa estratégia está avançando, ou já vem avançando desde o começo do ano, no sentido de coibir as atividades ilegais. Então, eu estou ouvindo o seu relato, vou amanhã, na primeira hora, verificar essas informações que você me trouxe, mas, de todo modo, independentemente das informações propriamente ditas, na nossa parte não há absolutamente nenhuma orientação para flexibilizar o cumprimento da lei, a fiscalização, etc. Não houve nada. Eu vou passar a palavra para o Daniel, que falou pouquinho, e depois devolvo ao Bruno, porque ele está me olhando ansioso ali. Eu também. Só seguindo na mesma linha da pergunta que eu fiz sobre ONGs, papel das ONGs, o senhor começou respondendo falando na investigação que foi anunciada hoje, na verdade, né, sobre o Dia do Fogo e sobre o que está acontecendo, sobre esse grupo de WhatsApp. Mas
antes de a investigação começar, o presidente já falou em indícios fortíssimos de participação da ONG. Queria que só o senhor explicasse para a gente qual é o papel das ONGs nas queimadas e, enfim, na Amazônia. Veja, eu não posso dizer que tem algum papel, que tem, que não tem. Enfim, acho que a investigação que a Polícia Federal instaurou para apurar responsabilidades e eventualmente, autoria dessas ações criminosas deve chegar a bom termo. Agora, de todo modo, o que nós podemos dizer isso com toda certeza, que é um tema difícil de ser monitorado, né? Seja lá quem for o autor de uma concertação criminosa, nós estamos falando de um território bastante grande, na Amazônia como um todo. Mas por que o presidente falou isso, então? Por que ele saiu já de cara, antes de haver uma investigação, já falando em ONGs? Veja, há uma situação, a gente não pode imputar ao presidente ou qualquer outra pessoa esse rigor absoluto de saber tudo o que está acontecendo. Por outro lado, o presidente da República, assim como várias pessoas, vários, recebem uma enxurrada de informações, de especulações, de mensagens de toda a natureza. Então, enfim, sem respaldar ou negar o que quer que seja, o fato é que nós precisamos ter uma atitude, nesse momento agora, bastante objetiva de estabelecer um processo investigatório, encontrar quem são os culpados por essa atividade criminosa, que claramente, se isso aconteceu de fogo colocado de propósito, etc., é uma atividade criminosa a ser combatida. Além daquilo que foi resultado de atividade criminosa, outros focos de incêndio, enfim, tudo aquilo que houver no sentido das queimadas, também combatido por essa GLO ambiental que foi determinada pelo governo. Então, essas são as atitudes construtivas que foram adotadas e que, eu tenho certeza, vão trazer resultado e nós vamos poder fazer um balanço disso tudo aí que está sendo feito. Bruno, Daniela, Bruno, vocês se acertam. Não, vou voltar ao Dia do Fogo, porque deu muito trabalho para a gente. Desde quinta-feira, fazendo reportagem sobre o Dia do Fogo. E o que a gente apurou? Que houve um grupo de WhatsApp, convocou esse Dia do Fogo, motoqueiros saindo botando fogo nas florestas, queriam até pegar aquela floresta de Jamanchim, né? E que eram grileiros, eram garimpeiros, eram inclusive produtores rurais, né? Que estavam interessados em botar fogo para depois fazer o fato consumado, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu? Esse Dia do Fogo, no dia... Foi avisado ao IBAMA, né? E o Roberto Vitor Lacava e Silva, não sei se o senhor conhece, gerente executivo, substituto lá do IBAMA, deu a seguinte declaração: devido aos diversos ataques sofridos e à ausência de apoio da Polícia Militar do Pará, como o senhor estava falando, as ações de fiscalização no Estado estão prejudicadas por envolverem riscos relacionados à segurança das equipes de campo. E falou mais ainda: saliento que já foram expedidos ofícios solicitando apoio da Força Nacional de Segurança, entretanto, até o momento não houve resposta. Quer dizer, foi oficiado ao governo que existiria aquele Dia do Fogo e não foi feito nada? Bom, não foi feito. O próprio texto aqui comentado por você comprova, pelo diretor, que foi pedido não só apoio à Polícia Militar do Pará, como também à Força Nacional. Ou seja, com relação ao Ministério do Meio Ambiente e da equipe do IBAMA, que é a qual se subordina a mim, que ministro, as medidas foram tomadas. Eu queria colocar um ponto importante que diz respeito a exatamente esse ponto que você suscitou. Eu tenho 12 ofícios, pedindo apoio policial desde fevereiro para as nossas operações no estado do Pará. E nós tivemos problema justamente com isso. Então, e eu entendo a dificuldade, o estado do Pará teve esse problema dos presídios, há outras questões também que chamam a atenção do governo do estado para atividades que implicam, que requerem a participação policial, enfim. Mas a nossa estrutura, por si só, sem apoio dos estados, ela não é suficiente, como não teria sido no passado também. Nós precisamos aqui contextualizar e essa é a grande diferença que agora mudou com a lei do GLO ambiental determinado pelo presidente, é que agora, antes não podia, inclusive, aliás, eu fui questionado nesse sentido, por que as Forças Armadas antes não atuaram? Porque elas não podem atuar.
no fator poder de polícia. As Forças Armadas só podem atuar dentro do território nacional no âmbito de uma lei de garantia do decreto de garantia da lei e da ordem. Salvo essa hipótese, com regras de engajamento e tudo mais, ela não tem autoridade, não tem legitimidade para atuar com poder de polícia no território nacional. Ministro, eu vou interrompê-lo para passar a palavra para a Daniela, para a gente conseguir fazer esse giro completo. Obrigada. Ministro, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor está colocando os quadros de dificuldade que o senhor tem. Me corrija se eu estiver errado. Amazonas, Rondônia, Roraima estão sem superintendentes do IBAMA. O cargo está vago. Em Altamira, que é o maior município do Brasil, o terceiro maior do mundo, tem um fiscal, segundo até a reportagem do Fantástico de ontem, e 2.223 focos de incêndio agora, sendo que as queimadas mesmo no Pará, elas começam em outubro e novembro, segundo se diz. Então, eu tenho aqui duas perguntas para lhe fazer. Não é hora... O governador do Amazonas, por exemplo, falou a todos os jornais que o que existe é um clima de permissividade e que de falta de respeito às instituições e que no estado dele 99% dos focos de incêndio são ilegais. E que ele multa e as pessoas dizem pode multar, o pessoal não se importa. Então, minha pergunta é... Duas. Não é hora do senhor recomendar ao presidente Bolsonaro que baixe uma medida proibindo imediatamente as queimadas na Amazônia? O senhor disse que esses últimos 3 meses são mais úmidos em relação aos 3 meses do ano passado. Não, mais secos. Então, exato, mas o que a gente tem visto de outros dados é que eles não são mais secos, eles são mais úmidos. O que mostra... Então, a pergunta não é hora de se recomendar que as queimadas na Amazônia parem já? Nós estamos no epicentro da maior crise internacional das últimas décadas no Brasil. Bom, com relação a atitudes recomendadas ou adotadas pelo governo, pelo presidente da República, como a gente falou aqui há pouco, ele assinou um decreto de garantia da lei e da ordem, que é a medida talvez mais eficiente, mais dura, no sentido de combate a essa criminalidade. Eu não vi essa declaração do Wilson Lima, governador do Amazonas, mas se fez essa declaração, nada o impede dele colocar a sua própria polícia estadual para fazer justamente isso que você comentou há pouco. Em terceiro, com relação ao decreto contra as queimadas, ontem eu recebi a sugestão do Tasso Azevedo, lá do MAP Biomas, me mandou justamente essa sugestão e hoje cedo, nós conversei com o presidente ontem, e hoje cedo o presidente determinou que se verificasse o fundamento legal para a decretação dessa proibição do uso do fogo nesse período, sob qualquer hipótese, sob qualquer argumento, do uso do fogo nesse período seco. Portanto, o presidente quer fazer. O que se verificou hoje ao longo do dia foi qual é o fundamento jurídico para fazer isso. A Casa Civil, no dia de hoje, analisou todas as hipóteses, inclusive havia uma opinião legal da assessoria jurídica que só, do ponto de vista de competência jurisdicional do governo federal, só poderia fazer isso em unidades de conservação e nas demais áreas não. Enfim, nós entendemos que amanhã... Então, isso é uma possibilidade. É uma possibilidade, inclusive, próxima, bastante concreta. É o que nós queremos fazer. Mas precisa ter fundamento, até porque com a questão dos entes federativos, cada um tem as suas competências e há uma discussão de que talvez a competência para isso seja dos estados. Amanhã nós vamos ter uma resposta final. Com essa informação, nós encerramos o segundo bloco do Roda Viva com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Fazemos um rapidíssimo intervalo e voltamos aqui, eu, colegas jornalistas, para continuar a conversa com o ministro do Meio Ambiente, está no centro dessa crise sobre as queimadas da Amazônia. Fica com a gente, há um segundinho só. Roda Viva, apoio Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. Tem gente que acha que é uma loucura abrir uma empresa. E você segue em frente, em busca de algo que você imaginou. Você faz do seu jeito. Quando tudo pode dar errado, é de dentro que vem a força para seguir em frente. Seguir imaginando, fazendo. É isso que faz uma loucura virar um negócio. O seu negócio. Loucura seria não acreditar nisso. Loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta MEI pelo app.
MBA e pós-graduação com reconhecimento internacional é na FIA. Matrículas abertas. A FIA faz diferença na sua carreira. Sabia que os filmes, séries e jogos que fazem parte da sua hora de lazer são resultado de uma indústria vibrante que injeta bilhões de reais por ano na nossa economia, conta com 13 mil empresas e gera mais de 300 mil empregos no Brasil? Costureiras, microfonistas, motoristas trabalham muito para que você se divirta, se emocione e se valorize. Somos parte importante da economia criativa, exportamos talento e geramos valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil. Ano após ano, milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela gripe. Quanto a gripe é perigosa? No Reino Unido, tivemos cerca de 12.500 mortes do ano passado. Mundialmente, houve 500 mil. Jen vai nos revelar por que a gripe é tão bem sucedida ano após ano. Esta explosão de vírus é criada aqui e em seguida sai da membrana celular. Isto é conhecido como uma infecção por influenza. Estamos de volta com Roda Viva. No centro do Roda, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, a gente falou bastante aqui sobre o Dia do Fogo, os aspectos técnicos, mas assim, política é muito... Política é gesto, né? Um chavão. O senhor é mais do que um especialista em meio ambiente, o senhor é um político. O governo tem dado sinais muito claudicantes aí desde o início dessa crise. E o mais recente veio hoje. Depois de uma queda de braço, depois de governos da Alemanha e da Noruega emperrarem repasses ao Fundo da Amazônia, hoje houve uma reunião do G7, grupo dos 7 países mais ricos, enfim, né, de alguns 7 países mais ricos do mundo. Dessa reunião saiu a decisão de fazer um repasse de 20 milhões para ajudar especificamente o combate ao fogo que agora assola a Amazônia. E hoje à noite, agora minutos antes da gente entrar no ar, o jornalista Gerson Camarote publicou no blog dele a informação de que o ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, portanto na antessala do presidente da República, ele despacha, dizendo que o Brasil abria mão desse dinheiro porque ele poderia ser mais bem usado. É um discurso que já foi feito, inclusive, em outras vezes. O dinheiro seria mais bem usado nos países de origem. Eu pergunto ao senhor, o senhor citou penúria, o senhor disse que foi obrigado, não teve como expandir a tropa de elite do IBAMA por falta de dinheiro, porque a situação econômica só piora. O Brasil precisa ou não precisa de ajuda internacional? Me responda, por favor. Era isso. Muito bem. As medidas necessárias para conter o fogo e combater agora, nesse momento, o desmatamento ilegal, estão sendo adotadas pelo governo federal através da GLO, independentemente de qualquer ajuda estrangeira. Já estão sendo adotadas, foi um descontingenciamento determinado pelo presidente da República ao ministro Paulo Guedes, que liberou uma verba que estava contingenciada no Ministério da Defesa, salvo engano, 39 milhões de reais, e que é um volume de recursos bastante significativo e que deve dar fôlego para essas atividades da GLO que estão em andamento. Esse é um ponto. Do que eu li, agora vou fazer um relato com base no que eu li na imprensa. Os 20 milhões agora não sei se são euros ou se são dólares que foram mencionados. Dólares. Os 20 milhões de dólares viriam através da colocação de equipamentos. Eu li em algum lugar que isso teria sido oferecido com esses aviões da Canadair ou alguma coisa de equipamentos. Salvo engano, foi isso que foi veiculado. Em sendo assim, me parece uma ajuda importante de ser aceita. Então o senhor vai falar com o ministro Onyx Lorenzoni e pedir para ele rever o posicionamento dele? Veja a importância de papéis distintos. O Onyx é o ministro-chefe da Casa Civil. Ele tem um papel político, ele responde por uma questão
política e que diz respeito a essa questão toda desse debate, etc., que está sendo feito aí. Eu sou ministro do Meio Ambiente e eu tenho uma outra visão, técnica no sentido de agregar o máximo de equipamentos ou instrumentos disponíveis para que a gente ataque o problema como ele é. A mensuração, se esse acréscimo de equipamentos, de aeronaves, é necessária ou não, quem fará a ação, inclusive, não é um papel meu. Como você disse, eu sou mais político do que técnico. Então, essa definição sobre a pertinência, a necessidade, o emprego desses equipamentos, deverá, inclusive, ser corroborada pelos técnicos, seja do Ministério da Defesa ou do Grupo de Combate ao Fogo nos estados ou federal. Eu acho que essa é a forma... Eu vou abrir a roda aos colegas, por favor. Ana. Eu aqui atrás. O governo continuou usando uma retórica ao falar com os pares internacionais, a gente viu isso em Salvador, dizendo que o Brasil deveria receber mais doações internacionais. O seu secretário de Relações Internacionais, o Castelo Branco, esteve na conferência quinta-feira, quando o senhor voou para a Amazônia, e argumentou que o Brasil teria 30 bilhões de dólares para receber, usando aí um gráfico da redução que o desmatamento teve nos últimos anos, nos governos anteriores. Eu queria saber o que o senhor acha que levou as gestões anteriores à sua a ter sucesso na redução do desmatamento? Olha, acho que é uma série de fatores. Primeiro, uma organização, esforços nesse sentido, talvez um alinhamento dos governos estaduais com o governo federal naquele momento passado, do ponto de vista de ter estrutura para poder dedicar a isso, uma visão de combate ao desmatamento bastante clara e talvez uma pressão econômica sobre a floresta naquela altura menor do que a pressão que nós temos hoje. Do ponto de vista do que o Roberto defendeu, dos recursos para o Brasil, a gente tem ali rubricas como o protocolo de Kyoto, por exemplo, aquele volume de toneladas de CO2, de gases de efeito estufa, de carbono, perdão, que o Brasil mensurou, salvo engano, 400 milhões de toneladas, das quais 150 já foram transformadas em recursos através do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do protocolo de Kyoto, e ainda remanescem 250 milhões, que se calcular $10 a tonelada de carbono, dá 2,5 bilhões de dólares. Para receber isso, o Brasil precisa continuar negociando regulamentação do Acordo de Paris e precisa continuar a conversa com Noruega e Alemanha pelo Fundo Amazônia. Essa é uma questão sensível, porque nós já fizemos já demonstramos uma série de questões ambientais, como essa do volume de esses 400 milhões de toneladas de gás carbônico. Então, é que o Brasil virou piada nesses bastidores internacionais, porque continua indo ao palco com o mesmo discurso do governo anterior, falando que o Brasil conserva a floresta e por isso precisa receber por isso. É verdade, mas esse governo não tem dado sequência ao trabalho que era feito, continua com o mesmo discurso internacionalmente. E o que os diplomatas dizem nos bastidores é assim, olha, a gente está querendo doar, mas o Brasil não quer receber, então não é verdade que a gente não quer receber. Agora, nós não queremos... Acabaram de recusar... Nos últimos dias, desculpa, ministro, nos últimos dias foram várias declarações do próprio presidente, inclusive. Ele foi o primeiro a dizer que a Alemanha poderia pegar o dinheiro e usar para reflorestar a Alemanha. Gerou até uma resposta elegante, eu diria, da Embaixada Alemã no Brasil, que divulgou um vídeo mostrando que as florestas da Alemanha vão muito bem. Obrigada. Enfim, é um discurso recorrente do governo, por isso eu digo, os sinais são claudicantes. Veja bem, não vamos misturar a questão política e justamente essa necessidade de posicionamentos de parte a parte, até porque nós também vimos declarações mais midiáticas do lado dos países estrangeiros, em alguns casos, assim como essa que nós vimos do presidente do Emmanuel Macron com relação ao Brasil, usando aquela fotografia que nem era de agora. Enfim, é uma situação que nós precisamos trazer aqui para a normalidade e, como a Carolina colocou, estabelecer as formas do Brasil receber por aquilo que já fez, por aquilo que está fazendo e do que poderá fazer. Nós somos realmente um país com uma grande capacidade de monetizar os seus ativos ambientais, pagamento por serviços ambientais, os cálculos decorrentes do Acordo de Paris, de emissões e redução de emissões, e o Brasil tem um exemplo muito bom para dar para o mundo, que é o do etanol, energia, por outro lado, renovável,
solar, eólica, energia limpa, né, uma matriz bastante limpa no Brasil. Mas o seu tipo de postura não tem ajudado isso. A sua última entrevista para o Estadão fala que se as mudanças que o senhor propõe no Fundo Amazônia, nessa mudança do comitê, não forem feitas, tudo bem acabar o fundo. É tão significativo assim por interesse brasileiro? Ana, eu peço para concluir, porque eu preciso passar para os colegas ainda. Para o senhor defender isso? Que o fundo, acho que só complementando, ministro, o fundo é o principal recurso que se paga por resultados feitos pelo Brasil. É diretamente ligado, né? O Brasil reduz o desmatamento, o fundo paga. Então, assim, o Brasil já vinha sendo pago pelos seus resultados. O governo está esnobando esse pagamento. O presidente Bolsonaro esnoba esse pagamento. Eu vou fazer aqui uma defesa que não é uma defesa peremptória desse assunto, é simplesmente uma explicação em relação a isso que você questionou. Eu entendo o questionamento, mas eu vou voltar num ponto lá de trás. Nós somos, o governo do presidente Bolsonaro é um governo eleito em 2018, um governo que trouxe, uma escolha política da sociedade brasileira, sem entrar nessa questão agora que não é o caso, mas um governo que traz uma proposta diferente, uma visão diferente, enfim, não é a questão de valorar, analisar essas visões agora, nesse momento, mas o fato é que este governo, diferentemente dos anteriores, tem uma determinada atuação com relação às suas questões de país, etc. Dentre outras questões que mudaram com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, também está o direito ou a legitimidade ou a vontade, nós podemos chamar da forma que for, de ter um maior direcionamento, de ter uma maior participação nos destinos ou da atribuição das verbas ou dos projetos ou daquilo que se faz no âmbito do Fundo Amazônia. Nós tentamos, e eu aí estou contando uma participação que eu tive direta, então eu sei bem em detalhe, nós tentamos fazer isso administrativamente, sem ter esse impasse com relação às regras do Fundo Amazônia. Infelizmente, quer seja por uma questão interna nossa, ou por uma questão de negociação, com as embaixadas dos dois países, criou-se esse impasse e que perdurou no tempo. Então, o que eu posso defender aqui com toda tranquilidade nós restabeleceremos o Fundo Amazônia, tão logo a gente consiga acordar as regras a ele inerentes. Nós entendemos que as regras que nós estamos propondo são absolutamente razoáveis, são bastante compatíveis com o objetivo do fundo, com coisas que já vinham sendo feitas, porém com uma adaptação que tem que haver algum grau de discricionariedade para um governo eleito poder fazer algum grau de mudança. Nós temos 4 minutos, Daniela, por favor. Ministro, hoje saiu uma pesquisa divulgada pelo Instituto MDA e em parceria com a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, que traz dados muito fortes, muito interessantes. Diz que 93% dos entrevistados consideram a preservação do meio ambiente muito importante. É um dado muito alto. Também diz que 83,4% dizem que o aquecimento global é uma realidade. Eu quero lhe perguntar o seguinte, o que o senhor acha sobre o aquecimento global e sobre a interferência humana no aquecimento global? Ai, peço mil desculpas, porque eu pedi para todo mundo falar pouco, mas é que eu não posso deixar passar. Vou aproveitar, vou ler uma frase que foi fartamente explorada por sites de checagem. Eu acho que a primeira vez que eu a vi foi no blog do jornalista Guilherme Amado, da revista Época, mas a transcrição eu peguei do site Aos Fatos, que é um site de checagem. Abre aspas, eu não acredito em aquecimento global. Vejam que fui a Roma em maio e estava tendo uma onda de frio enorme. Isso mostra como as teorias do aquecimento global estão erradas. A frase é do chanceler Ernesto Araújo, que tem neste momento a missão de ajudar o senhor a resolver essa crise diplomática, crise de diplomacia ambiental, como vem sendo chamada. Então, por favor, o que o senhor diz para o Ernesto Araújo, seu colega de ministério, sobre o assunto? Bom, cada pessoa tem o direito de ter as suas convicções. É assim em qualquer lugar. Mas não os próprios fatos, né, ministro? Não, quando quiserem perguntar ao Ernesto esse assunto, vocês certamente perguntarão e ele vai responder. Eu não vou responder pelo Ernesto porque não é meu papel. Mas não tem uma posição de governo? Não, a posição de governo é justamente aquela que compete ao Ministério do Meio Ambiente. Eu ia responder aqui para a Daniela que eu estou... Ministro?
eu estou entre os 93% que acreditam que a questão da preservação é fundamental, é necessária, é impostergável, é extremamente relevante. Eu estou entre esses 93%. E estou entre os 83% que reconhecem que há mudanças climáticas. Qual é que é a discussão para quem está no governo, do ponto de vista de orçamento, política pública e tudo mais? Reconhecendo esses fatos, como é que nós fazemos para dar as prioridades do governo? Essa é uma discussão que já foi amplamente feita, você muitas vezes até já me entrevistou nisso, que a questão da prioridade da agenda ambiental urbana, saneamento, lixo, qualidade do ar, combate ao lixo no mar, enfim. É uma questão de eleger as prioridades, junto com a questão do combate ao desmatamento, junto com as questões relativas a controle de emissões, a combate e mitigação dos efeitos da mudança climática, das adaptações, que essa também me parece uma agenda muito importante. Nós darmos tangibilidade às medidas relativas às adaptações às mudanças climáticas. Como é que nós vamos investir recursos, destinar verbas para as adaptações? Só uma coisa, ministro, desculpe interromper, mas o senhor não me respondeu. Mas interferência humana, o aquecimento global com essa componente de interferência humana, como é que o senhor se coloca nisso? Bom, com relação à interferência humana, quais são as medidas que nós podemos tomar para tentar mitigar o resultado das mudanças, o efeito das mudanças climáticas? Quais são as medidas? E qual é a correlação de custo-benefício entre o quanto se coloca de recursos e, portanto, quanto você tira de outras políticas públicas para isso daí? Esse é o grande dilema de quem está no governo, não só no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais, outros países. Quer dizer, administrar é um pouco diferente de argumentar fora do governo. Quem está fora do governo, seja na academia, seja no setor privado, em qualquer lugar, tem o benefício de poder fazer discussões em abstrato. Quem está no governo tem que fazer as escolhas de alocação de orçamento, de esforços, de política pública e tudo mais. Então, essa é a grande diferença, esse é o grande dilema e que determina seja um caminho, seja outro ou uma mistura dos dois. Mas o senhor acredita que a atividade humana causa aquecimento global? Não, que é evidente que algum grau de influência sobre o clima, sobre a temperatura, é claro que tem, é só nós olharmos os lugares onde tem foco de concentração de calor e tudo mais. A questão não está nisso. Até não me parece que a gente vai chegar em lugar nenhum numa discussão permanente se tem ou não tem influência humana. Partindo do pressuposto que tem, acho que o passo seguinte, que é para nós gastarmos energia com algo realmente produtivo, é o que nós vamos fazer. Nós vamos investir mais em questões de mitigação, da diminuição dos efeitos, nós vamos investir mais em adaptação. Qual é a proporção que nós vamos colocar recursos e esforços entre esses diferentes aspectos da questão climática? Como é que a gente agrega recursos de maneira inteligente, sobretudo do setor privado brasileiro, que tem feito muita coisa positiva e que o mundo tem oportunidade de colocar recursos. Nós temos, eu já citei aqui há pouco, o etanol, várias outras medidas de reflorestamento, enfim, nós temos instrumentos importantes para serem colocados e eles precisam ser concretizados. Quando eu citei aqui o crédito decorrente do protocolo de Kyoto, é justamente para chamar a atenção para um fato. Eu tenho dito, e enfim, vocês certamente já viram, de que aqueles 100 bilhões prometidos a partir do ano que vem, em função do Acordo de Paris, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, esse aspecto da negociação do Acordo de Paris, ele fica bastante em causa quando você vê que do protocolo de Kyoto, que é muito menos dinheiro, estamos falando de 2,5 bilhões, lá são 100 bilhões. Esses 2,5 bilhões, até hoje, passados 14 anos, 13 anos, até hoje esse recurso está pendente ainda de solução. Portanto, se 2,5 já está pendente de solução, como é que nós vamos fazer com os outros 100? A gente vai descobrir como é que a gente vai fazer com os outros 100 no próximo bloco, quando a gente volta com a última parte da entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aqui no Roda Viva. É um segundinho só, esperamos você. Nós vamos conhecer mais mulheres que trabalham aqui e que podem nos explicar ainda mais sobre como o mundo feminino está transformando o Vale do Silício. It is difficult to be a woman in Silicon Valley in general because it is, I hate to say it, it is a boys' club, but it's
It's our time, it's our job to work together, men and women alike. Não é por acaso que, onde se concentra a maior capacidade de inovação do mundo, elas estejam tão presentes. The rate of the women in the business area is getting higher, the percentage is getting higher, but we have many more years, I think, to get the equal. A FIA tem convênios com universidades pelo mundo, onde seus alunos podem ter vivência internacional. Isso faz diferença. Você precisa conhecer a FIA. O Carlos Drummond de Andrade fala de uma flor que nasceu na rua e furou o asfalto. A minha convidada do Provocações apostou na educação para furar o ódio, levando esperança às crianças que atende na casa do Zezinho. Tia Dag, a minha florzinha ardida, amanhã, 10h15 da noite, aqui na TV Cultura. Quarta, 10h15 da noite. Shakespeare revelado. O Brasil passa na tela da cultura. Eu tinha 17 anos quando eu estreiei com o papai. Eu tenho paixão pelas coisas que me acontecem dentro do palco. É um amor e um respeito que vem de tradição. O que me interessa é o público, que é a única coisa. Eu vou vender o produto para ele. Aqui estou, gente. Sou, não sou, show, gente. No começo da vida, o mundo é um lugar assustador. A cada dia, um novo desafio. Seja presa ou predador. Essa é a jornada da vida. E no segundo episódio, a luta pela sobrevivência continua a cada lição de vida. Próximo domingo, logo após Repórter Eco, no Planeta Terra. Nós estamos de volta com o último bloco do Roda Viva com o ministro Ricardo Salles. O nosso tempo agora é um pouquinho mais curto, eu volto direto com o Bruno. Bruno, por favor. Ministro, o cientista Carlos Nobre nos deu uma entrevista e falou que o açaí, no mundo, ele gera 15 bilhões de dólares, enquanto só 1 bilhão fica na floresta, 1 bilhão de dólares. O senhor não acha que está aí, de repente, a saída para a Amazônia? Apostar nesses produtos, açaí, babaçu e todos esses produtos típicos da Amazônia? Acho. Mas acho que enquanto o Carlos Nobre esteve comigo no domingo passado, eu o convidei, ele esteve inclusive na minha casa, eu fui ouvir dele as sugestões, enfim, e ele apresentou várias ideias inclusive que eu já tinha lido na imprensa e outras fontes. Acho que o nosso futuro, a lógica inclusive para a Amazônia é economia, bioeconomia, todos os recursos ligados à biodiversidade. Entretanto, acho que para já, o próprio Carlos Nobre fez um gráfico do prazo, enfim, na explicação que me deu, que essas questões levam um tempo para serem maturadas. Projetos que já estavam em andamento, outros que podem se iniciar, mas de todo modo, uma questão é como é que a gente faz para dar valor à floresta para aquele grupo de pessoas que vivem na região da Amazônia imediatamente. Nós não podemos dizer, olha, vocês aguardem a indústria da bioeconomia ficar pronta, daqui a 5 anos a gente começa a agregar vocês no desenvolvimento, no mercado de trabalho, no compartilhamento dessa riqueza toda da Amazônia. Então, nós precisamos encontrar alguma forma responsável, sustentável, regulada, cuidada, para que neste interregno essas pessoas tenham alguma fonte de renda, sob pena de não tendo, elas serem empurradas para a ilegalidade, para as atividades informais, para as atividades que são predatórias.
Quer dizer, esse volume de atividades ilegais que tem na Amazônia, essa quantidade de garimpos ilegais, que não é de hoje, centenas deles, essas atividades de subtração de madeira de forma ilegal e venda da madeira, são, de alguma forma, as atividades que essas pessoas encontraram para sobreviver. E, por outro lado, a agenda que não é nova, da biodiversidade, da bioeconomia, enfim, e que é muito positiva e que deve ser incentivada ao máximo, ela ainda não trouxe recursos para essas pessoas compartilharem essa riqueza toda da região da Amazônia. E me parece que esse é um tema muito relevante. E para ser discutido assim, com serenidade, ouvindo ponderações, ouvindo considerações de todas as formas. Perfeito. Ministro, sobre o dano econômico da imagem do Brasil, até para os empresários daqui, a Fiesp e a Câmara de Comércio Internacional aqui do Brasil falaram que essa crise, ela ameaça, por exemplo, a tentativa do Brasil de ingressar na OCDE. A Associação Brasileira do Agronegócio também falou que essa imagem pode prejudicar as exportações brasileiras, Fiesp, enfim. O custo dessa crise para o produtor brasileiro não é muito alto e também, aproveitando, o senhor vai fazer um giro pela Europa agora para melhorar a imagem do Brasil e o Brasil se recusou a sediar a COP aqui no final do ano, que seria uma oportunidade de ouro hoje para justamente falar da imagem brasileira. Essa decisão, olhando agora que essa crise passou, não foi uma decisão errada de não sediar a COP aqui e o dano à imagem do Brasil não é muito grande? Bom, olhar, eu não fiz parte dessa decisão de não sediar a COP ou não, e, portanto, me sinto inabilitado para emitir um juízo de valor do porquê que essa decisão foi tomada lá atrás. Me parece mais difícil você olhar as coisas em retrospectiva. Quer dizer, hoje, talvez nós disséssemos, vamos fazer a COP no Brasil, aliás, como foi a revisão da reunião do clima, do Climate Week em Salvador, que nós revimos a decisão que tinha sido feita de não apoiar, e eu disse, olha, não, de fato, vamos fazer, foi um pedido até do prefeito de Salvador dizer Neto, que tinha que exatamente. Fazer, né? Não, e não tem problema nenhum, o Neto conversou, acho que é positivo, etc. Vamos rever isso. Acho que nós temos aí uma questão importante para ser, o próprio Marcelo, presidente da BAG, quando esteve no programa recentemente comigo, comentou o tema da percepção versus a realidade. Qual foi o ponto defendido pelo Marcelo? De que, do ponto de vista dos fatos, a questão não é tão grave quanto a percepção, ou seja, da percepção da realidade, mas que o que acaba se espalhando pelo mundo é uma percepção equivocada. Então nós temos que dar os elementos, os mecanismos adequados, as ferramentas adequadas para a mudança dessa percepção. Daí porque eu disse, vou fazer o tour, vou com o presidente aos Estados Unidos, tem a abertura da ONU, enfim, estou prevendo ir alguns dias antes para visitar algumas instituições, alguns grupos lá nos Estados Unidos e em seguida desdobrar para a Europa. Daniela, por favor. Ministro, queria perguntar sobre licenciamento, que é o próximo, um problema adiante que o senhor já tem, né? É o seguinte, 95% do desmatamento na Amazônia brasileira acontece num raio de 5,5 km das estradas, que é aquele efeito muito conhecido como espinha de peixe. Hoje, para se pavimentar, já se comprovou que a ciência comprovou que o asfalto faz uma enorme diferença no potencial de causar desmatamento de uma estrada. Eu estou me referindo à BR-319, que vai ligar Manaus a Porto Velho. É uma velha reivindicação das pessoas do estado do Amazonas que se sentem muito isoladas. Em um estado que tem 97% de ativos ambientais. No projeto do relator Kim Kataguiri, hoje o licenciamento tem 3 fases, é bastante rígido. No projeto que hoje se discute na Câmara, ele diz que as estradas já abertas não precisariam de licenciamento para pavimentação. Sem licenciamento ambiental, como é que o senhor vai prevenir os danos e impactos nessa região? Uma das saídas seria fazer, por exemplo, unidade de conservação, mas o governo tem sinalizado que não é algo que ele queira fazer. Eu vou arriscar aqui
dar um fato não correto, mas, salvo engano, essa BR-319 já foi asfaltada no passado. Mas ela é totalmente comida pela floresta e é muito difícil transitar. É um pedido... Mas é esse caso, então? Acho que não foi pavimentada inteira, ministro. Ela é uma estrada... Mas atentando ao que diz respeito ali ao projeto. Não, então, esse caso, veja bem, como é que diz respeito ao projeto. Ela tem 870 quilômetros. Então, ela já foi, ainda que parcialmente, asfaltada. E hoje está sem o asfalto. Então, aí é uma questão de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Foi uma rodovia que já, ainda que parcialmente, esse dado eu não tenho, tenha sido já pavimentada e por diversas razões, inclusive há informações de que os donos de barco, para não ter concorrência do transporte do modal rodoviário, mandaram tirar a pavimentação, enfim, história de todo tipo. Mas o fato é que a análise do ponto de vista de licenciamento ela já foi pavimentada no passado. Então, qual a mensuração do impacto ambiental no caso de repavimentação? Esse é um caso concreto. Mas não estamos falando de um caso concreto, estamos falando de um princípio. O princípio, você pode pegar vários exemplos, como o Linhão de Boa Vista, e dizer o seguinte, bom, nós estamos há 7 anos sem ter tido um licenciamento adequado daquele linhão e hoje a pior consequência ambiental, está queimando óleo diesel para suprir energia elétrica em razão de um linhão que não foi construído. Do ponto de vista de balança, saldo positivo e negativo ambiental, o que foi pior para o meio ambiente? Foi ter negado ou omitido, porque não foi negado, né? Não se falou da autorização, não se deu a resposta à anuência para a construção do linhão, ou é pior agora queimar o óleo diesel para poder deixar o Estado com energia, uma vez que ele está fora do sistema nacional? Deixa só, eu preciso, nós temos 3 minutos. Então vamos ser todos muito sintéticos. Eu não posso deixar encerrar o programa sem trazer um assunto de política especificamente. O senhor foi candidato pelo Partido Novo. O Partido Novo tem sido muito cobrado nas redes sociais a dizer o que é que espera do senhor ou o que avalia da sua gestão na frente do Ministério. Inclusive há um grupo que está ali recorrendo, pedindo sua expulsão, desfiliação, afastamento, não sei. Minha pergunta é, o senhor tem disposição de permanecer no Partido Novo, mesmo debaixo de tantas críticas? E para onde o senhor pretende ir se o senhor não quiser mais permanecer nesse partido? Bom, eu fui candidato pelo Partido Novo, hoje sou o primeiro suplente de deputado federal. Fui convidado para ser ministro do Meio Ambiente em razão de questões pessoais, não foi, e o Novo fez uma declaração nesse sentido, dizendo que eu não estava lá por indicação do partido, mas por uma escolha pessoal do presidente da República, e isso é verdade. Agora, há um grupo grande também no Novo que tem reconhecido que nós temos feito enfrentamentos importantes, temos colocado questões em discussão que são importantes. Então, política é realmente assim, cada um tem o direito à sua opinião e eu acho que nesse sentido tem que evoluir de maneira correta, ou seja, como é o devido processo, como são as questões políticas, como se colocam os temas de maneira adequada e com relação ao Novo, essa é a postura que eu acho que tem que ser. Giovana, por favor. Na verdade, eu queria voltar para um aspecto que a gente não mencionou aqui hoje, ministro, que é a intenção de contratar um novo sistema de monitoramento para monitorar a Amazônia, né? Já foi aberta a licitação, o chamamento público, e o que eu queria... O senhor falou em alguns momentos, acho que até nessa entrevista que deu para o Estadão, que já exige, que custaria 5 milhões, né? E que seria um sistema novo de monitoramento. Pelo que eu entendo, ministro, o Planet, que foi esse citado como exemplo, ele só fornece imagens. Imagem de desmatamento, a gente tem algumas. Um sistema de monitoramento é outra coisa. Você precisa ter os algoritmos para analisar se aquilo é desmatamento, se aquilo não é. Só um conjunto de imagens não vai resolver nada. Quem seria esse sistema de monitoramento que faria essa avaliação que vocês estão... que o governo está querendo como mais precisa, mais próxima da realidade? Por que não? Então, vou pedir para o senhor responder de maneira bem sintética. Desculpa. E por que não só, em vez de comprar essas imagens, por que não se passa elas para o INPE, que já tem uma lógica de
de análise desses dados? Bom, o INPE tem, como você sabe, o PRODES, que é anual, o DETER, que são os alertas de desmatamento. Nenhum dos dois tem a capacidade que esses sistemas de alta resolução têm, de imagens diárias, até porque tem um volume grande de satélites que fazem o recobrimento da Amazônia por um período muito mais curto, ou seja, com periodicidade mais curta, tem uma precisão de imagens de 3 metros, coisas que os sistemas do INPE não têm, e tem sim o sistema do Change Detection, ou seja, que verifica as mudanças de uma imagem para outra. Ele indica, não é só a imagem, ele indica quais são essas imagens e faz um relatório. Mas de quem é esse sistema? Não é da própria Planet? O agro, a Eu Planet preciso tem, encerrar o estado mesmo, do Pará para usa. deixar ele concluir, e aí a gente... O Mato Grosso contratou agora exatamente esse sistema. É só checar, eu sugiro que, olha, o estado do Mato Grosso acabou de contratar exatamente esse sistema. Com isso, não se quer substituir o do INPE, PRODES e DETER, de maneira nenhuma, mas é a agregação de uma informação que orienta a fiscalização em tempo real. Quer dizer, na medida em que aquilo vai sendo mudado, você vai tendo novas imagens com a indicação das mudanças. Isso é extremamente importante. Nós entendemos que é uma destinação adequada de um recurso que tem que ser escolhido e nós entendemos que é um recurso que vale a pena ser investido para orientar e dar maior eficácia a essa fiscalização. Nós, infelizmente, chegamos realmente ao final desta edição do Roda Viva e eu lamento muitíssimo porque eu gostaria muito que essa conversa continuasse, os colegas também têm várias questões ainda a fazer, mas enfim, nosso tempo deu. Eu agradeço de maneira muito enfática a presença da Ana Carolina Amaral, da Daniela Chiaretti, da Giovana Girardi, do Bruno Blecher e do Daniel Galas, além do nosso cartunista herói Paulo Caruso. Eu agradeço também muito especialmente a você que nos acompanhou de casa até agora e ao ministro Ricardo Salles que se prontificou aqui para esse debate. Desejo a todos uma ótima noite, excelente semana e peço que você não se esqueça que na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui no Roda Viva às 10 da noite na TV Cultura. Até lá.